Trical, que sempre foi reconhecido e valorizado pelas excelentes ferramentas gráficas que permitiam avaliar de forma bastante rápida e de forma bastante potente o comportamento global da estrutura e também o comportamento específico, porque podia-se isolar qualquer parte da estrutura e estudar essa parte da estrutura de forma individualizada, quer em termos de deslocamentos, quer em termos de esforços. Era também possível, já desde várias versões atrás, utilizar o cursor do rato para pousar em cima de uma barra e saber os esforços, as cargas nessa barra, ou pousar o cursor do rato em cima do nó e saber também o valor das cargas, das cargas e dos deslocamentos desse nó. Por exemplo, teríamos uma situação deste tipo em que colocávamos aqui o cursor e sabíamos que tínhamos ali uma carga contínua de 1,56 devido ao peso próprio da barra e de 5 kN aplicada ali naquela barra. Tínhamos também a informação geométrica e a informação dos esforços ali representados. Tínhamos também a possibilidade de chegar aos nós e obter informação das cargas pontuais que estão aplicadas nos nós, neste caso as informações da ação sísmica, e também o deslocamento em qualquer um dos nós. Era possível também conjugar toda esta informação, e vamos aqui desativar a visualização no filtro das armaduras aqui dos elementos. Era possível também visualizar a informação dos diagramas de momentos fletores em Z, os diagramas dos deslocamentos, enfim, todas essas informações eram possíveis de obter. Para esse efeito era possível chegarmos aqui, escolhermos se queríamos envolvente, se queríamos por hipótese de ação, se queríamos por combinação de ações, a informação no nosso modelo. E, portanto, quando pedíamos aqui os deslocamentos, tínhamos um gráfico de deslocamentos por cores, neste caso aqui representado, e sabíamos logo a amplitude dos deslocamentos na nossa estrutura, neste caso em termos de cargas permanentes, o deslocamento máximo era de 0,2 cm. Se viéssemos às opções e mudássemos para a envolvente, a informação que iria aparecer nos deslocamentos seria a informação da envolvente, do comportamento da envolvente, e portanto aparecem aqui várias deformadas e reparamos já que o deslocamento passou de 0,202 para 0,351 centímetros. Portanto, podíamos assim, combinação a combinação, para a envolvente, ou hipótese de carga a hipótese de carga, ir verificando o comportamento da estrutura dentro do programa Trical, em termos de deslocamentos. Também em termos de esforços, víssemos aqui o gráfico de momentos fletores em Z, por exemplo, para as cargas permanentes inicialmente. Tínhamos aqui os valores do diagrama de momentos fletores, ok? E tínhamos também a possibilidade de pedir que essa informação fosse indicada só numa barra com os valores no próprio gráfico de 5 em 5 cm, ou onde quiséssemos. Okay? Mas também era possível pedir a informação para a envolvente e por combinações de ações. Por exemplo, se nós pedíssemos aqui por combinações de ações o diagrama de momentos fletores em Z, tínhamos a possibilidade de chegar aqui e escolher, por exemplo, para esta combinação, mais esta, o diagrama envolvente, o diagrama daquelas três combinações. E, portanto, aqui então, tínhamos essa informação listada. Também era possível pedir outros diagramas, por exemplo, o diagrama de esforços axiais. Nós podíamos chegar aqui e pedir o diagrama de esforços axiais, agora, por exemplo, para a envolvente, e termos aqui o valor dos esforços axiais em cada um destes pilares, por exemplo, e também na respectiva viga. Portanto, todas estas informações eram extremamente úteis, ajudam a compreender o comportamento global da estrutura ou o comportamento específico de qualquer parte da estrutura, em termos de deslocamentos, como vimos, mas também em termos de diagramas, por hipótese de carga, para a envolvente, por combinações de ações, por uma combinação ou para várias combinações em simultâneo. Conjugada essa informação com a possibilidade que temos de colocar o rato em qualquer barra ou em qualquer nó, tínhamos aqui ferramentas que nos ajudam a perceber muito bem o funcionamento da estrutura. No entanto, era-nos solicitado pelos utilizadores que gostariam de ter no modelo a representação dos valores das cargas. E, portanto, essa foi uma das novidades que nós conseguimos colocar nesta versão 2024. E, portanto, agora, se nós formos aqui a ações, à parte de tipos a desenhar, ações tipos a desenhar, nós temos a possibilidade de ativar ver valores no gráfico. E, portanto, a partir do momento em que nós ativamos esta opção, passamos a ter aqui a representação das
cargas nas respectivas barras 6,56 kN, 6,6 kN por metro linear, ok? Essas informações aqui representadas. Também aqui temos 1,5 kN por metro linear. Portanto, as informações das cargas passam a estar aqui representadas e acompanham a perspectiva que nós utilizemos. Okay? Se nós colocarmos aqui o cursor, vamos verificar que esses 6,56 representam os 5 kN da carga permanente e o 1,56 kN do peso próprio da barra. Então, o que é que acontece se nós colocarmos aqui outro tipo de cargas? Nós vamos então aqui definir agora uma ação descontínua, para ser também diferente daquilo que temos estado a utilizar, de 10 kN por metro linear, colocada a 1 metro do nó de menor numeração, com 1,5 metro de comprimento, e vamos indicar que isso é um tipo de ação de sobrecarga. E vamos introduzir essa sobrecarga, por exemplo, aqui neste elemento. E reparem então que passamos a ter ali 10 kN por metro linear assinalado nesta carga que aqui está. Ok? Portanto, aqui temos as cargas contínuas e aqui a carga descontínua. Uma segunda pergunta, e se eu adicionasse uma sobrecarga também de carga contínua? Então vamos aqui definir uma carga contínua do tipo sobrecarga, ok? E vamos dizer que eram 2 kN por metro linear e vamos introduzir aqui. E, portanto, ali temos 8,56 kN. E não há aqui uma distinção gráfica entre aquilo que são cargas permanentes e sobrecargas. No entanto, já sabemos que se colocarmos aqui o cursor do rato, vamos ter informação sobre o que é carga permanente e o que é sobrecarga, ali representado. 1,56 carga permanente, 5 carga permanente e depois 2 kN por metro linear de sobrecarga do tipo Q1. Também é possível graficamente filtrar essa mesma informação. Se nós voltarmos aqui aos tipos a desenhar, nós podemos chegar aqui e dizer que queremos, por exemplo, remover todos os tipos de carga que aqui estão. E, portanto, desaparece a informação toda. Se viermos aqui a tipos a desenhar e pedirmos agora para vermos só as sobrecargas, reparem que a informação gráfica que aparece é só a informação gráfica das sobrecargas. Os 2 kN por metro linear e os 10 kN por metro. Portanto, temos aqui uma ferramenta que, além de apresentar os valores das cargas presentes de forma gráfica no modelo tridimensional em qualquer perspectiva, nos permite também trabalhar a informação que pretendemos ver a cada momento. Se são as cargas permanentes, nós podemos ativar as cargas permanentes. Se são as sobrecargas, nós podemos ativar as sobrecargas. Se fosse a ação do vento ou a ação do sismo, nós podemos ativar só a ação do vento. Por exemplo, queríamos ver como é que o vento incidia na estrutura em termos de cargas, podemos ativar só a visualização das ações do vento. Portanto, os valores que aparecem no gráfico vêm em função das opções que aqui estão. Por exemplo, se eu pedisse para colocar todos, ok, começam a aparecer aqui também informações, como vocês veem ao nível dos nós, das ações sísmicas sobre a estrutura. Ok? Portanto, nós formos ali colocar, ali estão as ações sísmicas sobre a estrutura representadas também. Aqui na parede resistente, então, o valor, as cargas também aqui colocadas em todos os graus de liberdade da parede resistente, ali representadas as ações sísmicas. Normalmente não se ativa a representação das ações sísmicas, portanto, vamos aqui desativar e pedir para visualizar o modelo sem as ações sísmicas, porque sobrecarrega muito aqui o desenho. No entanto, se por algum motivo necessitarmos de ver essas ações no nosso modelo estrutural, temos a possibilidade de o fazer. Mas há mais. Nós temos aqui, então, o total das cargas, neste caso a soma das cargas permanentes com as sobrecargas, que estão as duas desativadas. Temos aqui a carga descontínua também representada. E podíamos introduzir aqui outras cargas só para vos mostrar. Por exemplo, carga triangular, vamos aqui dizer que quer uma carga de 0 a 10 kN e pode ficar como permanente e vamos introduzir aqui nesta viga que aqui está. E portanto ali está a representação de 0 a 10 kN por metro linear a carga nesta barra que aqui está definida. Ok, se fizéssemos ao contrário, vamos aqui pedir agora 15 kN para 2 kN, ok? E se formos para 2, não para 0, desculpa. E se formos aqui introduzir a carga, aqui temos 15 para 0. Portanto, a própria representação do valor tem orientação de acordo com a carga que foi aplicada.
Se quisermos introduzir outros tipos de ações, por exemplo, uma carga pontual numa barra, também, 10 kN, aplicada, por exemplo, a 2 metros do nó de menor numeração e com um vetor, por exemplo, horizontal, segundos mais, e quisermos introduzir, por exemplo, nesta barra que aqui está, ali está a carga horizontal, 10 kN metro representada. Vou também aplicar aqui um momento, ok? Vamos aqui indicar o valor do momento, a distância que está do nó de menor numeração, por exemplo, 1,5 m, e o eixo sobre o qual o momento se aplica. E vamos aplicar aqui. Aqui está, então, a representação do momento localizado ali naquela barra. Portanto, vejam que eu começo a visualizar a minha estrutura com todos os tipos de carga visíveis também aqui no modelo, o que ajuda na percepção de compreendermos, já tínhamos uma percepção clara do comportamento em termos de deslocamentos, em termos de esforços, com os diagramas, etc. Agora temos também uma visão bastante rápida, bastante completa sobre as cargas que estão aplicadas na estrutura, que era algo que às vezes, para nós verificarmos, tínhamos que andar barra a barra, a colocar o cursor e a ver, e agora temos uma visão geral das cargas que estão aplicadas em toda a estrutura e assim conseguimos conferir muito mais facilmente aquilo que está aplicado. Mas ainda existe mais. Se formos aqui aos tipos a desenhar e escolhermos aqui o tipo de carga que queremos visualizar, também a informação é filtrada por esse tipo de carga. Vamos aqui ver, por exemplo, eu vou remover todos os tipos de carga. Okay? Desapareceram todos aqui da minha estrutura. Já agora vou também tirar daqui a visualização dos pórticos para desaparecerem dali aquelas representações rosa que estavam ali representados. E vamos voltar então aqui às ações, aos tipos a desenhar, de ações a desenhar. E vamos escolher, neste caso, a possibilidade de visualizar só, vamos aqui escolher as ações descontínuas. Okay? E, portanto, a única ação descontínua que existe aparece aqui representada. Vamos agora dizer que queremos visualizar só as ações triangulares na nossa estrutura. E, portanto, aparecem aqui as duas ações triangulares que aqui estão definidas. Portanto, além de poder filtrar a informação por tipo de carga, eu tenho a possibilidade, por hipótese de carga, aliás, tenho a possibilidade de filtrar também por tipo de carga. Ok? E, portanto, se eu quisesse agora chegar aqui e ativar só as ações do sismo, aqui estão elas. Okay? Se eu quisesse agora voltar a remover as ações todas e pedir agora só para visualizar os momentos aplicados no meu modelo. Ali estão. Okay. Portanto, toda a informação de cargas pode ser filtrada por tipo e por hipótese de carga. E, portanto, isso dá-me uma possibilidade de compreender facilmente o carregamento da estrutura que temos aplicado. Vamos voltar a ativar as ações contínuas, mas agora só para as sobrecargas e, portanto, dar um OK. Já está aos 2 kN por metro linear, a única sobrecarga que nós introduzimos aqui neste nosso modelo. Esta informação é também compatível com a visualização renderizada, ok? E é também compatível com os próprios diagramas de momentos seletores. Eu agora não tenho, mas vou aqui pedir rapidamente o cálculo automático desta estrutura, ok? Para que se possa conjugar o diagrama, por exemplo, de momentos seletores com as cargas que ali estão introduzidas. Okay? Deixar que o programa acabe de fazer todo o dimensionamento da estrutura, inclusive a tabela global de fabricação. Vamos, inclusive, poder também ativar aqui a visualização das armaduras do elemento. E, portanto, a visualização das cargas acompanha qualquer perspectiva, ok? E pode ser vista, visualizada em modo render ou em modo analítico, ok? Em modelo analítico. Vamos voltar aqui às opções de representação, aos tipos a desenhar, e vamos pedir aqui para colocar todos os tipos de cargas, exceto o sismo, aqui visíveis. E vou agora pedir também, nas hipóteses de carga, ok, já estão aqui todas, faltava ali ativar as permanentes, vamos pedir ali as permanentes também. E agora, nas hipóteses de carga, pedir as cargas todas visíveis e pedir para ver então um gráfico de momentos seletores em Z, por exemplo,
para a envolvente. Okay? E, portanto, cá está ali o salto do momento e ali a carga representada nesta zona. Ok? E depois o resto são situações mais normais. Ok? Forcei só ali aquela situação daquele momento para vos mostrar aqui. Mas podíamos pedir também outros gráficos, gráficos de esforços axiais. Ok? E termos aqui também a representação das cargas. Esforço transverso em Y e Z, isto para vermos ali aqueles 10 kN que ali estão. Aliás, até vou pedir primeiro o transverso em Y, que não tem ali alteração, e depois o transverso em Z, que tem então ali aquele salto de 10 kN devido àquela carga que ali está aplicada. Portanto, como podem ver, é mais um salto quantitativo bastante grande para a percepção, para nós engenheiros de estruturas, que gostamos de perceber o nosso modelo rapidamente e perceber o comportamento do modelo e o que é que está associado a esse comportamento, neste caso os carregamentos. Esta é uma função extremamente útil para nós projetistas e nós aqui para o suporte técnico também para verificar os carregamentos das estruturas. Torna-se muito mais fácil, muito mais produtivo, muito mais rápido este modo de funcionamento. Espero que tenham gostado desta nova funcionalidade do Trical. Pelo menos a mim agradou-me bastante. Mas as novidades em termos de gráficos de ações e gráficos de representação não termina aqui. Portanto, aqui no nosso slide, continuando, temos aqui então a ativação de ver os valores nos gráficos e os filtros que se podem aplicar para a visualização dessas cargas aqui representadas. Mas queria chamar também a atenção para esta caixa de diálogo que aqui está. Ou seja, se nós voltarmos à nossa estrutura, ao nosso modelo estrutural, e vamos agora modificar a parte de cima da estrutura para perfis metálicos. Vou aqui a secções, vou aqui definir secções e vou aqui procurar um perfil metálico qualquer. Exemplo, ArcelorMittal, vamos aqui escolher um H140B e vamos atribuir a todas estas barras que aqui estão. Ok? E, portanto, o peso que era de 1,56 kN por metro linear passou para 0,33 kN por metro linear, o peso de cada um destes elementos. E se virmos aqui a visualização renderizada, temos aqui, estão aqui as nossas vigas metálicas. E vou pedir para fazer o cálculo automático novamente desta estrutura. Para ganhar algum tempo, vou aqui desativar agora a representação das ações sísmicas. Ok? Vamos aqui representar a visualização, o cálculo, aliás, das ações sísmicas. Portanto, vamos aqui a ações, opções, desativar o sismo, vamos desativar o vento, apesar de termos ali, o vento não me convém, temos ali já a carga, não vou mexer nisso. E vou desativar também o cálculo de segunda ordem nas opções de cálculo. Portanto, aqui ganhar algum tempo no cálculo da estrutura. E vou pedir então para fazer o cálculo automático da minha estrutura. Ok? Cálculo terminado e já a tabela global de fabricação, portanto temos aqui já os nossos elementos calculados. E então, duas outras opções interessantes a nível de gráficos na nossa estrutura, nomeadamente em termos de aproveitamento das peças de madeira e das peças de aço. Vocês sabem que existe um gráfico que vos dá logo uma ideia do aproveitamento dos elementos de aço e de madeira nas estruturas. E agora é possível personalizar o intervalo de valores que nós queremos visualizar. Imaginemos, por exemplo, que nós só queremos que a nossa estrutura trabalhe até 80% da sua capacidade resistente. Então nós podemos dizer que o valor mínimo do gráfico é 0 e representa-se a azul, o valor máximo é 80% e representa-se a um azul mais claro, por exemplo, ok? E os valores superiores ao máximo vão aparecer já a vermelho e inferiores ao mínimo, não poderão existir, iriam aparecer a verdes. E, portanto, quando eu pedir o gráfico de aproveitamento, eu vou tirar daqui a renderização, quando eu pedir o gráfico de aproveitamento destes perfis metálicos, ok, vai-me aparecer aqui de 0 até 80 a azul. Tudo que passe de 80% para cima já aparece a vermelho. E estas aqui, como vocês veem, estão a aparecer a vermelho. Ok? Portanto, tem aqui a possibilidade de filtrar a informação por intervalos de valores. Vou também aqui agora, novamente, nas opções, pedir o gráfico de tensões no aço novamente e vou agora trabalhar com 100% da capacidade resistente. E vou pedir novamente o gráfico de tensões no aço. Ok? Com as mesmas cores, com a mesma edição de cores.
então eu consigo verificar que carga, aliás, o aproveitamento deste perfil está dentro dos 100%. Há bocado aparecia a vermelho, está dentro dos 100%, mas esta aqui continua a não verificar. Se conjugarmos esta informação com a possibilidade de ver a tensão numericamente nas barras, vê-se que efetivamente aquela tinha 82% de aproveitamento. Portanto, quando nós fizemos o filtro por 80%, ela apareceu vermelho. Agora que fizemos o filtro por 100%, ela já aparece dentro dos tons azuis que eu escolhi para o meu gráfico. Esse gráfico de tensões no aço também pode ser definido com cores diferentes. Portanto, em vez de ser azul, eu podia dizer, olha, de azul até, sei lá, vermelho, quero que as cores sejam essas. E os valores superiores ao máximo a cinzento. Okay? E, portanto, quando pedisse agora o gráfico de tensões, eram essas cores que eram utilizadas para representar a variação de tensões ao longo dos perfis. Portanto, esta é uma das opções que nós temos e que está aqui representada por esta escala de aproveitamento que aqui está nesta nossa imagem. Outra possibilidade interessante associada a estes gráficos é a possibilidade que nós temos agora nas opções de gráficos de ativar esta opção perguntar ao solicitar o gráfico. Perguntar o quê? Que tipo de representação é que nós queremos, por hipótese de carga, por envolvente ou por combinações. Portanto, em vez de termos que vir aqui sempre previamente definir qual é o tipo de diagrama que queremos, temos a possibilidade de fazer o seguinte, clicar em deslocamentos e ele pergunta. E eu digo então, olha, quero para cargas permanentes. Ok? Então, cá está o gráfico de deslocamentos para cargas permanentes. Agora quero novamente o gráfico de deslocamentos, mas para as sobrecargas. E, portanto, aparece-me agora aqui a componente dos deslocamentos associada à sobrecarga. Okay? E, portanto, em vez de termos que previamente selecionar e perder tempo, vir aqui não era tão produtivo, agora, quando nós pedirmos, quem diz gráfico de deslocamentos também diz os diagramas de momentos, aparece-me logo a perguntar qual é o tipo de informação que eu quero pedir. Por exemplo, o diagrama de momentos para envolvente destas combinações que aqui estão. E, portanto, aqui tínhamos representada essa informação. Okay? Portanto, essas três funções conjugadas são extremamente importantes para nós percebermos e analisarmos ainda melhor a relação do comportamento das solicitações sobre a estrutura e o seu comportamento em termos de deslocamentos e em termos de esforços ou tensões.